Veja no ICL Notícias, segunda edição. Prepara teu caixão, vagabundo! Na reta final. Há 3 dias da eleição, cai diferença entre Nunes e Boulos em São Paulo, mostra a pesquisa Datafolha. Polarização nas urnas. O mapa da influência de Bolsonaro e Lula nas capitais que tem segundo turno na análise de Jairo Pimentel. Cuba nos BRICS. Renovamos nossa solidariedade com o povo cubano. E Venezuela, fora! Após pressão brasileira, cúpula não inclui país de Maduro entre os novos convidados. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição de hoje, 24 de outubro de 2024. Hoje vamos falar sobre a nova rodada de pesquisas, a pesquisa Datafolha, nessa reta final para algumas capitais. E Jairo Pimentel traz para a gente as informações do agregador de pesquisas que só o ICL tem. Também vamos tratar de política nacional, porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Jair Bolsonaro seria capaz de eleger até um poste. Foi isso mesmo que ele disse, viu? Caso continue inelegível. E ainda vamos conversar sobre a Venezuela, que ficou de fora, do BRICS, depois de ser barrada pelo Brasil. Lembrando que toda a nossa programação, que começa às 7 da manhã com Desperta e segue com o N2, é transmitida pela Pop TV no Rio Grande do Sul. Então chega mais, que o N2 está só começando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Roberta. É um prazer estar aqui mais uma vez ao vivo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Esta fala do presidente do PL é uma malandragem, como sempre, O Valdemar é um malandro da política, Então ele diz, o Bolsonaro elege até um poste. Então é para dizer assim, se vocês prenderem, condenarem, vai ser pior, deixa ele aí. É uma espécie de uma chantagem que o Valdemar joga com todas as armas para tentar evitar que o Bolsonaro seja condenado, O Valdemar sempre jogando, É isso. Verde para colher Maduro. É isso, né? É isso. E falando em Maduro, vamos tratar dele hoje aqui. Vamos tratar dele e vamos tratar dessas pesquisas, Vários indicativos de que a diferença entre Ricardo Nunes e o Boulos em São Paulo diminuiu. O Datafolha que saiu hoje mostra isso. E é uma tendência, a gente vem observando nos últimos 3, 4 dias, cada pesquisa com números diferentes, mas a tendência é a mesma. A margem se estreita. Ainda muito difícil para o Guilherme Boulos, mas tem alguns pontos aí que podem favorecer o Boulos. Entre eles, essa é a ideia que parece uma maluquice, o Guilherme Boulos ir para uma live com o Marçal. O Marçal está querendo faturar política e economicamente, Pode ser uma cilada? Pode. Mas também o Boulos parece não ter muito o que perder. Ele precisa falar com um público com o qual ele não conversa. Nós vamos tratar disso daqui a pouco também, porque o Marçal convidou e parece que já está acertado. Amanhã, meio-dia. Pois é, sexta-feira. Eu acho uma ótima oportunidade para quebrar a bolha. Vamos ver em quais condições, É isso que nos preocupa, em quais condições. Não, e pode ser que chegue lá e o Marçal faça um espetáculo daqueles, Horroroso, como ele costumou fazer ao longo do primeiro turno. Mas aí, a live, o debate na Globo, a abstenção, que pode ser alta, principalmente do lado do Ricardo Nunes. E outra coisa que nos preocupa, você dizia aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar, chuva, Tem previsão de chuva para esse final de semana em São Paulo, E a gente sabe que aqui não pode cair uma gotinha, Rodrigo? Exato. Apagão, falta de luz, energia, isso compromete, É a gente isso. trabalha com urnas eletrônicas, graças a Deus. É isso, O Bolsonaro continua levantando dúvidas sobre as urnas. Mas domingo nós estaremos ao vivo aqui no ICL, trazendo a cobertura, trazendo a análise, acompanhando a apuração de São Paulo, Fortaleza, Natal, Porto Alegre, Cuiabá, várias cidades que estão indo para o segundo turno. Então, domingo, eleição importantíssima em todo o Brasil, tem eleição também no Uruguai. E eu vou começar aqui o nosso programa falando de outra eleição. Vamos lá. A eleição dos Estados Unidos,
Kamala Harris contra Donald Trump. Outra disputa boa, né, Rodrigo? Não, e assim como no Brasil, tem pesquisa para todo gosto, né? Tem pesquisa que mostra o Trump um pouquinho na frente, tem pesquisa que mostra a Kamala Harris um pouquinho na frente. O fato é que está muito equilibrado, né? Eu vou destacar aqui uma das pesquisas divulgada pelo YouGov, né? A pesquisa que aponta Kamala Harris 3 pontos na frente na votação nacional. A gente pode colocar a manchete aqui. Kamala Harris, segundo esse levantamento, nacionalmente teria 49% e Donald Trump 46%, faltando 13 dias para as eleições. Mas como a gente sabe, nos Estados Unidos, Roberta e todas e todos que nos acompanham, a votação nacional não importa tanto, o que importa é a votação em cada estado. Por isso que o importante é ficar de olho nesse mapa que nós vamos mostrar agora, que é o mapa mostrando quem ganha em cada estado, sendo que o ganhador do estado, mesmo se ganhar por 0,5%, leva todos os delegados daquele estado. Vamos colocar aqui o mapa de como é que está, segundo essa mesma pesquisa, como é que estaria o mapa estado por estado. Olha só. Com esse mapa aqui, a cor vermelha predomina. Só que os estados onde o Trump ganha, o Trump é a cor vermelha, são estados com menos delegados em geral. Os estados em azul são estados onde os democratas ganham. A Califórnia, que é onde tem a maior população, o maior número de delegados. Do outro lado do país, Nova York e outros estados bastante populosos e com muitos delegados. Então, por esse mapa aqui, hoje, Kamala Harris teria 250 delegados no colégio eleitoral e o Donald Trump 219. E tem o meio do caminho aqui. Com esse número, a Kamala Harris não ganha a eleição. Precisa saber o que acontece nesses estados que estão na cor cinza, que são chamados swing states. Arizona, Nevada, Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia. São estados, eu estava olhando algumas pesquisas, com diferença de 0,1, 0,2. Ninguém sabe quem vai ganhar. Então, a eleição está totalmente em aberto. Essa é uma das pesquisas. Hoje eu já vi outra, em que o Trump é que está ligeiramente na frente. Então, para a gente acompanhar, ficar de olho, faltam só 13 dias. A gente vai ter eleição municipal no Brasil e depois já miramos para os Estados Unidos para ver o que vai acontecer por lá. O clima está pesadíssimo. A Kamala Harris disse que o Donald Trump é um fascista, que coloca a democracia dos Estados Unidos em risco. Apareceu um sujeito que trabalhou com o Trump, Roberto, dizendo que numa das reuniões o Trump chegou a dizer, olha, o Hitler tinha coisas boas. O Hitler tinha coisas boas, ele tinha líderes bons, tinha generais bons. E isso circulou em entrevistas e, em função disso, a Kamala Harris está dizendo, olha que perigoso que é entregar os Estados Unidos para alguém que acha que, olha, o Hitler também tem coisas boas, né? Isso é um testemunho de alguém que esteve com o Trump. Muito próximo, né? Muito próximo, exatamente. Então, Kamala chamou o Trump de fascista e alertou para a ameaça à democracia vivida pelos Estados Unidos. A gente sabe também que não é para se iludir com a Kamala Harris, enfim, tem essa novidade, é uma mulher, enfim, os Estados Unidos nunca elegeram uma mulher, mas nos grandes temas internacionais tem pouca diferença. Para o Brasil, eu acho que faz diferença pelo fato do Trump ser muito ligado à família Bolsonaro, né? Então, o Trump ganhando, os bolsonaristas vão ficar de crista alta de novo. Ah, olha aí, ó, tá voltando. Aí seria uma sinalização para o Bolsonaro também tentar voltar ao poder. Então, nós vamos seguir acompanhando os Estados Unidos rachados ao meio, em decadência econômica, tanto que o slogan do Trump é faça a América grande de novo. Se precisa fazer a América grande de novo é porque já não é mais tão grande, né? Dificuldades econômicas, empregos que estão na China e não nos Estados Unidos, violência verbal e violência física contra imigrantes, né? Essa história do muro ali na fronteira com o México. Então, um país rachado ao meio, uma candidata que diz que o outro é um fascista e coloca a democracia em risco. Enquanto os Estados Unidos estão desse jeito, os BRICS avançam. E aí a gente vai para o assunto dos BRICS. Daqui a pouco vamos trazer a Heloísa Vilela aqui também para comentar o que aconteceu lá na Rússia, né? Esse encontro entre presidentes e liderança acontece na Rússia. O presidente brasileiro não participa, vocês sabem, sofreu um acidente doméstico e não pôde embarcar para a Rússia. Manchete do jornal espanhol El País, um dos jornais mais importantes da Europa. O El País, uma página inteira para os BRICS, hein? E a Espanha não tem nada a ver com os BRICS, eles estão como assim, observando. Olha aí, ó, tem uma novidade cada vez mais forte que são os BRICS. China, África do Sul, Rússia, Índia,
né? O representante do Brasil aqui foi o Mauro Vieira, já que o Lula não foi, então o chanceler. Mas o interessante dessa matéria é a comparação que o El País faz entre BRICS e G7. O G7 são aquelas economias mais tradicionais, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, França. Faz uma comparação do peso em população e em grana. Vamos dar uma olhada? É esse quadrinho que está aqui, que eu vou destacar, colocar ele maior aqui na tela. Se você estiver só nos ouvindo, vale a pena olhar. Está um pouquinho desfocado aqui, mas eu vou traduzindo para vocês aqui. Quando você compara o PIB, o G7 está em azul e os BRICS em vermelho. Quando você compara o PIB, o G7 ainda tem um PIB maior, 42% do PIB mundial contra 26% dos BRICS. Mas quando você faz o PIB em paridade de poder de compra, porque você faz uma correção em função das moedas nacionais, então quando você faz o PIB por paridade de poder de compra, aí os BRICS já estão muito maiores do que o G7. Então, o bloco onde o Brasil está, o BRIC, né, o B dos BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse era o bloco inicial que já foi ampliado. Já tem outros países desde o começo desse ano, Etiópia, Emirados Árabes e tal, foi ampliado e vem mais ampliação por aí. Então, o PIB em poder de compra, 36% os BRICS, 29% o G7. Então, já é maior. Em exportações e em população, então, aí nem se diga, né? 43% da população mundial vive nos países que estão nos BRICS, só 9% vivem no G7. Então, o que o jornal espanhol quis com isso, Roberta, foi dizer assim, aqui é para onde está apontando o futuro. O G7 ainda manobra, ainda tem poder, mas os BRICS estão no meio da ultrapassagem. Sabe a corrida em que o carro encostou ali e está se preparando para ultrapassar? É isso que os BRICS estão fazendo. Precisamos reconhecer também que é um bloco muito heterogêneo, né? Com estilos diferentes, economias diversas, economias diversas. Exatamente. Então, China e Rússia estão mais próximos, tem aquele projeto deles da nova Rota da Seda e tal. O Brasil e a África do Sul têm outro estilo. Brasil e a África do Sul estão nos BRICS, mas tem um bom diálogo com o mundo ocidental também. Então, são países, cada um com a sua característica. E o que é importante, nesta reunião se decidiu trazer mais países. São os países observadores que daqui a 5, 6 anos podem virar também membros dos BRICS. Aí é que entrou todo o debate sobre Venezuela, entra, não entra a Venezuela, e o Brasil usou o seu poder de veto para dizer não queremos a Venezuela agora. Curioso, o Brasil não quis a Venezuela, mas apoiou e indicou Cuba. Então não é por uma questão de é socialista, é mais ou menos democrático no sentido ocidental e tal, não. É porque o Maduro, pelo visto, pisou na bola feio, tinha prometido algumas coisas para o Celso Amorim naquela conversa, na eleição, e depois não cumpriu. Criticou as urnas brasileiras Criticou, também. atacou frontalmente as urnas brasileiras. Eu acho que o Brasil não devia ter vetado também, porque a Venezuela é um parceiro importantíssimo, tem petróleo e tal. Mas vamos observar, hoje é o dia de trazer aqui a notícia, daqui a pouco a Heloísa Vilela vai trazer mais detalhes para a gente e ajudar a gente a entender isso aqui também. Bom, o presidente Lula falou sobre uma das propostas lá dos BRICS, que é super importante, Roberta. Além dessa, a gente ficou aqui muito atento à Venezuela, mas o mais importante é outra coisa. Esse bloco que o jornal espanhol El País mostra que ganha tanto peso, está planejando usar uma moeda própria para suas transações comerciais, ou seja, sair do mundo do dólar. Isso é um baque absurdo para os Estados Unidos. Perdem poder, claro. O Brasil vai vender soja para a China, não precisa de dólar. Vende com uma moeda, né? Não vai deixar o real e o yuan, né? A moeda chinesa, mas cria-se uma moeda para as trocas internacionais por fora do dólar. E um sistema de pagamento por fora do sistema controlado pelo mundo ocidental. O presidente Lula falou sobre isso neste vídeo que nós vamos trazer aqui. Vamos acompanhar. Agora é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. O novo Banco de Desenvolvimento, o NB, que neste ano completa 10 anos, tem investido na infraestrutura necessária para fortalecer nossas economias e promover uma transição justa e soberana. O presidente Lula cita o novo Banco do Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, que é presidido pela Dilma, né? E é um banco que está também, Roberta, assim como os BRICS criam novos meios de pagamento por fora do dólar, criam um banco para não depender do Banco Mundial.
e não depender tanto do FMI. É um banco que faz financia projetos nos países em desenvolvimento, presidido pela Dilma Rousseff. Olha, é uma instituição fundamental nessa mudança geopolítica que está acontecendo no mundo. Bom, saímos dos BRICS, daqui a pouco a gente volta com a Heloísa Vilela para analisar um pouquinho mais, inclusive trazer a lista, que países são esses que estão entrando, quais são os novos países que vão aderir aos BRICS. Eu tinha feito até uma listinha aqui, mas acho que eu vou guardar para a hora que a Heloísa estiver com a gente, né? É uma lista grande. Aqui da América Latina, olha, Bolívia e Cuba. Bolívia e Cuba, países que vão entrar como observadores nos BRICS. Belarus, Cazaquistão e Uzbequistão. São países que foram da União Soviética, né? Pertenciam à União Soviética, são área de influência da Rússia. Na Ásia, Indonésia, Malásia, Vietnã, uma economia fortíssima, e Tailândia, também entrando como observadores nos BRICS. E na África, Uganda, Nigéria e ainda a Turquia. Olha, a Turquia é um país poderosíssimo também, entrando como observador aí nos BRICS. Mas a gente depois volta a falar dos BRICS, que nós mostramos o presidente Lula, né, esse vídeo. O Lula, Roberta, avisou que não vem para São Paulo para votar. Ele vota em São Bernardo do Campo. Curioso, né? Eu não me lembro de um outro caso em que presidente não vota, mesmo em eleição municipal. Geralmente vota, né? Acompanhei várias vezes votação desde a época do Fernando Henrique, Lula, Dilma. O presidente vai e vota na sua cidade. O Lula, por causa desse acidente, está dizendo que não vem votar em São Bernardo do Campo, onde o PT ficou fora do segundo turno, também está aproveitando para não precisar ter que escolher um dos dois ali, que são de oposição a ele. E não vem para o último ato de campanha do Boulos. Aí eu acho que a campanha do Boulos sentiu, viu? Mas o Lula já avisou que não vem, esse ato deve acontecer no sábado. Como a gente disse aqui na abertura, há um movimento nessa reta final, na campanha do Boulos, em São Paulo, de afunilar, diminuir a distância para o Ricardo Nunes. A distância ainda é grande, ainda é grande. É um trabalho difícil para o Boulos, mas ele está trabalhando nessa reta final e os apagões, enfim, a chuva, problema com as árvores, tudo isso tirou um pouco do apoio do Ricardo Nunes. E eu acho que também atrapalha o Ricardo Nunes, tenho certeza, a presença do Bolsonaro esta semana. O Bolsonaro atrapalha o Ricardo Nunes. O Bolsonaro tem muita rejeição na cidade de São Paulo. Então, tudo isso está tirando o voto do Ricardo Nunes. Por enquanto, não é suficiente para ele perder a eleição. Na pesquisa Quest, o Ricardo Nunes tinha 12 pontos de vantagem, caiu para 9. Ainda são 9 pontos, é muito. No Datafolha, ele ainda tem 14 de vantagem, tinha 18. Então, as curvas estão se estreitando, a vantagem está diminuindo. O tracking interno da campanha do Boulos, a gente não pode mostrar, não pode dar os detalhes, mas eu recebi. O tracking também vai afunilando, e isso está acontecendo dia a dia. Mas no ritmo que vai, não conseguiria ultrapassar, teria que acontecer um fato novo. Será que vai ser essa live de amanhã? O Boulos vai na live? O Lula não vem, mas o Boulos vai numa live com o Marçal. Olha como é que as coisas estão. E à noite o debate na TV Globo, amanhã. Então, Boulos, meio-dia amanhã, live com o Marçal. De noite, debate na TV Globo para encerrar a campanha de segundo turno. E fora isso, a abstenção está preocupando demais a campanha do Ricardo Nunes e a possibilidade de chuva, que geraria mais abstenção, né, Roberta? Exatamente. Em São Paulo, dificulta, as pessoas olham, segundo turno, nem gosto tanto assim desse Ricardo Nunes, eu não vou votar, depois eu justifico. Então, isso preocupa a campanha do Ricardo Nunes. O Bolsonaro diz reapareceu, veio aqui tentar colher os louros de uma possível vitória do Ricardo Nunes e tentar ficar com um pedaço da prefeitura. Ele quer a Secretaria de Educação para o PL. Olha o perigo em São Paulo, gente. Bolsonarismo quer ficar com a Secretaria de Educação, né, aqui na cidade de São Paulo. O bolsonarismo botando as manguinhas de fora em São Paulo e em Fortaleza, muito pior, né? A estridência que a gente já ouviu tantas vezes do Bolsonaro anima esses apoiadores dele pelo Brasil. Um vereador do PL lá em Fortaleza, onde tem uma disputa acirradíssima entre um candidato do PL a prefeito e um do PT, o vereador eleito, inspetor Alberto, gravou um vídeo ameaçando de morte o candidato do PT. Se o sujeito não for caçado, não for processado, é um escárnio completo. E ele já gravou vídeo fingindo que está atirando no Lula. Então, é um reincidente. Vamos dar uma olhadinha? Bem curtinho. Vamos lá. Filho da puta!
Não vai pra churrasqueira! Prepara teu caixão, vagabundo! É um absurdo isso, nada ter acontecido com esse sujeito. Absurdo. Ele diz você vai para o caixão, vagabundo. É ameaça de morte. Então, é o bolsonarismo. Gente, atenção, povo de Fortaleza. Mostra esse vídeo para a turma aí. Não é brincadeira, porque muita gente quer votar no André Fernandes meio assim na zoeira, sabe? André Fernandes é da internet. É na zoeira. É um cara novo. Novo isso aqui? Ameaçando o outro de morte, violência, é isso que você quer para Fortaleza? Eu acho que isso aqui vai tirar voto do André Fernandes na reta final. Sabe o episódio da Carla Zambelli, de arma na mão, perseguindo um homem negro em São Paulo, na véspera da eleição de 2022? Essa ameaça em Fortaleza pode ter o mesmo efeito para o André Fernandes. E o deboche sobre o feminicídio também? Também essa semana. Com certeza vai tirar pontinhos. Vai tirar. Eles estavam empatados. Ontem já apareceu uma pesquisa com o candidato do PT levemente à frente. Mas está muito embolado. Pode dar qualquer coisa em Fortaleza. Domingo nós estaremos aqui para acompanhar tudo de perto e dar o resultado de Fortaleza, Natal com a Natália Bonavides do PT. Está ali subindo, vai ser difícil. É improvável que ela ganhe, mas tem uma chance. E Cuiabá também, hein? Onde o candidato do PT surpreendeu num estado do agronegócio. Está disputando também palmo a palmo ali. A gente vai trazer tudo ao vivo a partir das 5 horas da tarde no domingo aqui no ICL Notícias. Roberta. Olha só, gente, vamos começar com a pesquisa Datafolha, porque há 3 dias do segundo turno saiu hoje mais uma rodada de pesquisas do Datafolha para São Paulo e também Belo Horizonte, a famosa BH. Vamos chamar a Heloísa Vilela para conversar com a gente sobre a pesquisa. Daqui a pouquinho vai falar sobre os BRICS, mas vamos falar sobre as pesquisas, Elô? Cadê você? Boa noite, querida. Boa noite, Rodrigo. Vamos falar de pesquisa, porque agora é só eleição daqui até o fim do dia de domingo, né? A gente aqui roendo unha, porque tá uma disputa ferrenha em vários estados importantíssimos, né? Tá mesmo, Elô. Vamos começar por São Paulo, onde a diferença entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos diminuiu. Ricardo Nunes continua à frente. Vamos dar uma olhadinha na pesquisa. Olha, Ricardo Nunes tinha 55%. No dia 10 de outubro de 2024, no dia 17 de outubro caiu para 51% e agora, no dia 24, ele está com 49%. Guilherme Boulos, no dia 10 de outubro, tinha 33%, manteve 33% dia 17 do 10, ou seja, uma semana depois, e agora subiu 2 pontinhos, foi para 35%. Brancos e nulos, 14% e não sabem, 2%. Heloísa Vilela, diminuiu um pouquinho a margem. Será que dá? Pois é, diminuiu um pouquinho. E eu, assim, vou ser muito honesta, eu vou ficar grudada nessa sabatina do Pablo Marçal amanhã. Porque dependendo do que acontecer ali, eu acho que o Boulos tem chance de virar essa brincadeira amanhã. Levo mais fé que essa sabatina do Pablo Marçal tenha alguma interferência no resultado da eleição, muito mais do que o próprio debate da TV Globo, porque ali ele vai falar diretamente com as pessoas que ele realmente pode convencer a votar nele. Ele vai falar, ele está ali com o público que ele precisa falar. A gente já viu nas ruas, na campanha que ele faz, quando ele vai para as ruas, conversa com as pessoas, a capacidade, né, que o Boulos tem de virar voto ele mesmo. Ele é muito eficaz no corpo a corpo, não no sair cumprimentando todo mundo, não. É parar e conversar, parar e tirar dúvidas que a pessoa tem a respeito de quem ele é, do que ele faz, qual é a trajetória política dele, desfazer as mentiras e os mitos que são construídos em torno dele pela direita e pela extrema-direita. Ele é muito bom nisso. E se ele puder fazer isso numa escala gigantesca, né, que é essa live do Marçal se apresenta como essa possibilidade, eu acho que muita coisa ainda pode acontecer nesses últimos dias, nessas últimas horas. E, Rodrigo, a live, né, com o Pablo Marçal está marcada para o meio-dia. Então você pode esperar toda a cobertura aqui no N2 amanhã, sim, porque o programa promete, viu? A gente vai estar de olho. Heloísa não vai perder uma linha que eu já sei. E Roberta, o interessante também para a Heloísa é que o Boulos confirmou. A gente até tinha dúvida ontem se isso era para valer, se o Boulos tinha confirmado só ali uma coisa de internet, né?
Mas o Ricardo Nunes está se fazendo de morto, por enquanto. Aliás, o que o Ricardo Nunes quer é que acabe a eleição já. Se pudesse acabar agora, para ele estava bom, né? Porque o que tem acontecido essa semana não tem sido legal para ele. A presença do Bolsonaro, o Bolsonaro falou mal das urnas eletrônicas na frente dele, ele teve que desmentir, teve que se fazer também de morto, né? Mais tempo para esse debate sobre chuva, cai árvore, a culpa é do prefeito, não é do prefeito, né? E agora essa possibilidade do Boulos entrar no público do Pablo Marçal. Apesar das pesquisas mostrarem, Heloísa, que 80% do eleitor do Pablo Marçal não quer saber do Boulos, então é difícil para ele romper isso. Mas se ele conseguir conquistar um pedacinho, já começa a fazer a diferença. Se ele conquistar um pedacinho do eleitor do Pablo Marçal, se a abstenção do Ricardo Nunes for grande, tem um monte de cesa aí pro Boulos. Mas sendo bem realista, qual é a maior dificuldade para o Boulos? A rejeição. Ele tem uma rejeição acima de 50%. E quem produziu essa rejeição? O Pablo Marçal. Foi o Pablo Marçal no primeiro turno, que ao fazer aquela série de ataques infundados, absurdos, criminosos, eu diria, contra o Boulos, fez aumentar a rejeição do Guilherme Boulos. Então, a maior dificuldade para o Boulos é a rejeição. E agora ele conta com uma live lá do Pablo Marçal. Parece uma contradição absurda, né, Heloísa? Parece uma contradição absurda. E o que eu acho mais curioso, que eu não vejo a hora de começar essa sabatina do Pablo Marçal, é assim, como o Pablo Marçal vai se comportar, né? Qual é o objetivo dele em fazer essa sabatina, além de se promover? Tem muita gente que acha que o Pablo Marçal está tão tiririca com os Bolsonaro da vida e com o próprio Nunes, que ele vai tentar, mal ou bem, de alguma maneira favorecer o Boulos. Então, se ele tiver um comportamento de quem realmente vai fazer uma sabatina, vai fazer perguntas, só o fato dele estar ali do lado do Boulos, dando ao Boulos a chance de se apresentar aos eleitores dele, isso pode ajudar, a não ser que ele tenha um comportamento de confronto direto com o Boulos. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, porque ele não é o candidato mais, né? Ele não está ali procurando os votos para essa eleição, ele está procurando relevância. Então, eu acho que ele pode se comportar de uma maneira que acabe dando chance ao Boulos de realmente se apresentar aos candidatos do Marçal e, junto do Marçal ali, fazer com que suma essa rejeição, ou que ela diminua, que ela facilite algumas pessoas a mudarem de ideia. Então, não sei, eu tenho uma noção, assim, uma ideia de que eu achava até que o Boulos não devia aceitar, em princípio, pelo poder e a influência e a relevância que isso dá ao Marçal. Porém, eu acho que é uma grande chance dele dialogar com esses eleitores com os quais ele não conseguiu conversar até agora. Vamos dar uma olhadinha no que disse Guilherme Boulos hoje. Abre aspas. Eu não faço política com ressentimento ou rancor. O diálogo que quero fazer é com as pessoas que votaram nele, o Pablo Marçal, que apostaram nele no primeiro turno. E hoje o Pablo Marçal disse no Instagram que, abre aspas, vai fazer perguntas técnicas. E aí, gente, eu só fico imaginando o tipo de perguntas técnicas que viriam do nosso coach. Do nosso não, né? Do será coach. Que ele considera pergunta técnica, né? Que Pois será que ele gente. considera pergunta técnica? A gente não tem nem ideia, porque a gente nunca viu ele falando a sério. Nunca viu ele falando, assim, fazendo um debate de um nível razoável. Então não dá nem para imaginar, né? Mas você vê como ele é esperto, né? Fora da eleição, faltando 3 dias, e ele se coloca como personagem. Tudo bem que teve 30%, ficou de fora por um detalhe, assim, né? Mas está se colocando na véspera do segundo turno como um personagem da política e está aproveitando para monetizar também, certamente, para as redes dele. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque, no meu entendimento, Pablo Marçal se beneficiaria muito mais com a vitória de Guilherme Boulos do que de Ricardo Nunes. Não sei se vocês concordam comigo. Por quê? Porque eu acho Por quê? que ele fortaleceria o anti-bolsonarismo, essa segunda onda do bolsonarismo sem o Bolsonaro. Não sei, eu tenho essa impressão, sabe? Diria um pouco mais
essa Ou seja, liderança. ele enfraquece Ele o bolsonarismo enfraqueceria. tradicional, com Bolsonaro, Nunes e tal, e abre para ele a chance dele ser o real representante dessa extrema-direita. É uma possibilidade isso, também. E ele isso vai que eu ser a penso. grande oposição ao Boulos, se o Boulos for eleito, né? Não sei, é possível. Eu acho que tudo é possível na cabeça do Pablo Marçal, Ele pode né? estar apostando nisso realmente, Roberto, pode estar apostando nisso, porque se o Nunes ganhar, e voltamos a falar, para mim, o Nunes segue a ser favorito, né? É favorito, as pesquisas estão mostrando aí. Mas se o Nunes ganhar, como as pesquisas mostram, o Tarcísio fica muito forte, né? Esse bolsonarismo com partido, com organização, muito vinculado ao poder econômico, à Faria Lima, sai fortalecido. O Tarcísio, que já era forte junto aos empresários, por ter privatizado a Sabesp, por ter mostrado, venham comigo, eu tenho muito negócio para fazer com vocês, agora ficou forte também com os políticos, porque se mostrou confiável. Na hora em que a campanha começava a fazer água, o Bolsonaro se escondeu debaixo da cama, o Carluxo fugiu e o Tarcísio ficou. Permaneceu ao lado do Nunes. Então, o Tarcísio sairia como grande vencedor aqui em São Paulo. E aí, olha só a situação do Marçal. Já tem Bolsonaro, já tem os filhos do Bolsonaro e ainda tem o Tarcísio no campo da direita. Um congestionamento de gente, né? Então, para ele, talvez fosse melhor ter, assim, o Boulos, para ele poder aparecer como uma nova liderança para enfrentar a esquerda. Faz sentido o que você está falando, Roberta? Vamos ver, né? Faz sentido também, acho que faz muito sentido. E Faz aí, bastante tá muito sentido, ligado ao inclusive. tom da conversa de amanhã também, sabe? É. De repente. Mas acho que ele não vai pegar leve com o Boulos, não. Ele não pode, porque o público dele não vai gostar disso. Acho que ele tem que pegar, ele tem que fazer confronto. E para o Boulos, mesmo confronto, pode ser bom. Confronta, explica. Confronta, explica. Vamos ver o que vai disso daí. Gente, ontem voltou a chover forte aqui em São Paulo e hoje mais de 35 mil imóveis na capital continuam sem luz. É isso, não pode cair uma gota por aqui. E a previsão é de mais chuva nos próximos dias. Isso depois do apagão, né, da semana passada, o apagão que virou o tema da campanha. E um dos motivos para a falta de luz é a queda de árvores na fiação. E isso é assunto da prefeitura, a prefeitura que poda as árvores. E aí, gente, olha essa. 5 dias depois do presidente Lula criticar a atuação do prefeito Ricardo Nunes aqui numa live com Guilherme Boulos, hoje a prefeitura resolveu podar as árvores em frente à casa que Lula mantém alugada aqui em São Paulo, que fica em Alto de Pinheiros. A gente tem uma fotinho aí. Olha só, gente. Vamos lembrar o que disse Lula na live com Boulos no último sábado, para a gente entender o tom do deboche? Olha o que ele disse. Todo prefeito e vereador sabem que toda vez que chove tem problema de árvore. Era obrigação do prefeito ter podado. Não podou porque não olha para cima. E aí o Nunes vai lá e poda. É o chamado uso da máquina, isso aí. Né? Aliás, eu estava olhando para cima aqui porque eu estava achando que estava chovendo em São Paulo. Já começa, assim, tem uma neurose em São Paulo, né? Começa a chover, todo mundo corre para saber o que vai acontecer. Desespero. Mas parece uma provocação, né, do Ricardo Nunes. É poda que você quer, Lula? Vou podar bem na frente da sua casa. Aí para ver se você fica mais tranquilo, então, né? Dá a impressão. Será coincidência numa cidade tão grande, gigantesca, justo na semana em que o Lula falou? Não dá para acreditar muito nisso, né, Heloísa? Não dá para acreditar nem um tiquinho. E eu acho que esse tipo de coisa, essa foto, deve ser assunto amanhã, nessa sabatina. Boulos tem que trazer isso e mostrar como que o Nunes fica usando a máquina, né, que podia estar lá evitando acidente em outras áreas da cidade, onde várias pessoas seriam afetadas e devem estar sendo afetadas nesse minuto, né? O que ele realmente devia estar fazendo. Então, eu, se fosse Boulos, trazia essa foto para essa sabatina amanhã de qualquer maneira. É um abuso de poder. Isso se chama abuso de poder. E uma última pergunta. Vocês acham que o Nunes, na última hora, pode resolver ir para a sabatina? Se o Boulos vai, então é melhor ir? Eu acho que ele não tem coragem. Vai, né? Eu também acho que ele vai não amarelar. Acho que ele não tem coragem. Se ele fosse um cara minimamente bom de debate, que tivesse segurança do que está fazendo e que não tivesse medo, né, de ouvir críticas e denúncias ao vivo, ele iria.
ele enfrentaria o Boulos e traria o Marçal para o lado dele, chamaria o Marçal nas coisas que eles têm em comum, que é a agenda moralista, a agenda do atraso, o que eles vão fazer com a educação e etc., e assegurava o seu lugar de líder das pesquisas. Mas como ele é péssimo, né, ele não consegue ganhar voto em debate, ele só consegue ganhar por causa da máquina, por causa do Tarcísio. Não é mérito dele estar na frente nas pesquisas. Decididamente não é. Também acho. Ele não vai sem treinar também, Rodrigo. Não vai ser... Não, eu ia dizer que ele é aquele jogador que joga parado, assim. Joga parado, aí faz 1-0 o outro do time e ele fica ali torcendo pro jogo acabar. É isso que tá fazendo o Ricardo Nunes, né? Tava ganhando de 2-0, torcendo pro jogo acabar. Agora tá 2-1, ele ainda tem vantagem, torcendo pro jogo acabar. Pois é, gente. Olha, e o Ricardo Nunes disse o seguinte pro Lula, tá? Respondendo ali. Aquela história ainda da árvore, tá. Que eu contei aqui anteriormente. É lamentável que um presidente da República se presta a um papel desse. É isso que ele disse, respondendo. Ao invés de dizer, gente, realmente não cortei as árvores, né? Agora eu tô cortando. Inclusive, vou começar na porta da sua casa. Seria tão mais legítimo, né? Elô? É lamentável que um presidente da República cobre de um prefeito que não deixe os moradores de São Paulo sem luz? Acho que não. Acho que é papel do presidente da República cobrar esse tipo de coisa. Ora, pelo amor de Deus, né? E, ó, falando em Lula, o Rodrigo já adiantou aqui, né? Depois que ele sofreu um acidente doméstico no último sábado, ele não deve voltar a trabalhar amanhã lá no Alvorada e deve ir para o Palácio do Planalto. Mas como você já adiantou, Rodrigo, não deve votar, Elô, e também não deve participar do último comício, né, da última grande campanha do Boulos aqui em São Paulo. A gente sente a falta, né, de um líder, do presidente Lula, puxar esses votos aí, principalmente nesse fôlego final de campanha, né? Deve ter sido um baque para a equipe do Nunes, do Boulos. Eu acho que não é fácil mesmo, não. Eu conversei com um pessoal, assim, muito ativo, que está, assim, gastando todas as energias que tem e mais nessa campanha, né? O pessoal está realmente exaurido, mas vai até o último segundo. E realmente eles disseram, mas, ao mesmo tempo, eles me disseram, olha, a informação que a gente tem é que realmente não é recomendável ao presidente Lula pegar um avião enquanto esse coágulo que se formou na cabeça dele não seja todo absorvido. Sim. Então tem notícia aí da grande imprensa fazendo uma leitura maldosa disso, dizendo que ele não vai porque o candidato dele não vai ganhar, né? Como que diz, o Boulos não tem chance de vencer, então o Lula não vai lá por causa disso. E eles rechaçam absolutamente essa leitura e dizem que é um problema de saúde, caso contrário, impossível o presidente Lula não votar, não viajar para votar. Então ele não vai porque a recomendação médica é que realmente não tem por que ele correr esse risco. Então, Roberta, não tem Lula no sábado, né? É aquele ato final, né, que já é meio tradicional nas campanhas de São Paulo. Né, acaba a campanha de televisão na sexta, o último debate, e sábado geralmente tem uma caminhada ou ali em cima do carro de som os candidatos na Avenida Paulista. Não tem Lula, mas tem Mujica, né? O Pepe Mujica, ex-presidente uruguaio, que está também em campanha lá, porque domingo tem eleição no Uruguai, gravou um vídeo para o Guilherme Boulos. Eu achei significativo e importante o Pepe Mujica olhar aqui para São Paulo. Ele até não fala Boulos, ele fala, votem no Guilherme. Vamos ver o vídeo? Que bonitinho. Vamos ver o vídeo do Mujica. Vamos lá, Mujica. Amigos políticos de São Paulo, pueblo paulista, que transita por esas calles populosas, es la ciudad más grande de nuestra América. Allí, en ese nido de esperanza y desafío, hay un proceso electoral en puerta. Espero que el pueblo trabajador de San Pablo se acuerde de Guillermo, lo apoye y juegue su suerte en parte municipal en esta lucha de siempre. Que importante apoio, né? Assim, se lembrem do Guilherme, diz o... Se lembrem do Guilherme, lembra da importância da cidade de São Paulo também, que deve ser sempre reforçada. E ela dita muito o ritmo, né? Então o Pepe Mujica, eu estava lembrando, Roberta, no encerramento da campanha de 22 do Lula, ele estava lá na Paulista. Foi ao lado do Lula, subiu num carrinho assim mais baixinho e foi ali naquele encerramento, porque ele sabia a importância, né, Elô, que era retomar o Brasil, tirar das mãos da extrema-direita. Então ele teve ali, o Mujica olha muito aqui para o Brasil, e não só para o Brasil, para os outros países da América
da América Latina muito presente. E domingo tem Como ele eleição está no Uruguai. entendendo claramente o que está em jogo em São Paulo, Sim, né? claro. Ele sabe muito bem o que está em jogo. Exatamente. Que história de vida, né? A gente tem que abrir um capítulo à parte para poder falar do Mujica, porque Mujica. realmente é um arco de vida, assim, fora de série. Né? Não, Fora de série. e quinta-feira tem o documentário do Mujica ao vivo aqui no Exatamente. ICL, estreia Vamos abrir. mundial. Né? Uma entrevista super legal feita pelo Fabián Restivo, um jornalista argentino, que teve com o Pepe Mujica vários e vários dias, gravou várias entrevistas, escreveu um livro e fez o documentário. E vai estrear, sabe aonde? Aqui. E não é estrear, não, já estreou na Argentina, no Uruguai. Não, não. É estreia mundial. Vai estrear primeiro aqui no Brasil o documentário com essas entrevistas especialíssimas do Pepe Mujica. Quinta-feira, Elô, 8 da noite, depois da eleição, portanto, né? O Pepe Mujica vai estar aqui no ICL. Daqui a pouco a gente roda um trechinho aí de Maravilhoso. aperitivo para vocês. Vamos para BH falar sobre a pesquisa Datafolha, porque por lá os dois candidatos perderam votos em relação à última pesquisa, mas a diferença entre eles continua a mesma, tá? Com o Fouad Noman na frente. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. O Fouad, no dia 10 de outubro, estava com 48% e caiu para 46%. Já o Bruno Engler, do PL, estava com 41% e caiu para 39%. Uma diferença bem pequena, né? Diferença de 7 pontos, assim, no limite da margem de erro. A margem de erro é 3 pontos, então está um pouquinho acima. Então a gente pode dizer que o Fouad Noman está na frente, mas disputa apertadíssima, né? Qualquer movimento de última hora, e a gente sabe que a turma do Engler, do bolsonarismo, essa coisa de fake news, pode rodar. Daqui até domingo, alguma coisa que mude esse quadro aí. O Fouad Noman é um homem de centro, né? Era o vice do antigo prefeito do Calil, se tornou prefeito, e no segundo turno tem o apoio dos candidatos mais à esquerda, a Duda Salabert e o Rogério Correia, do PT, a Duda do PDT, que não conseguiram, não foram bem na campanha, e estão apoiando o Fouad Noman como uma maneira, né, Elô, de evitar a vitória do bolsonarismo. E, nesse caso, um bolsonarismo raiz, né? Bruno Engler é representante desse bolsonarismo de rede social, de agitação, né, de guerra cultural. É esse tipo de candidato aí. Então, melhor o Fouad Noman, né? Exatamente, essa é a aposta desde sempre do Palácio do Planalto, que o Noman seria o candidato do segundo turno e que poderia vencer e derrotar esse bolsonarismo raiz, esse bolsonarismo escandaloso, estridente, como você fala, né, Rodrigo? Porque é uma aposta importante numa capital importante que esse bolsonarismo seja derrotado. Não é um candidato do PT, nem do PSOL, mas é um candidato do PSD, da base do governo, mal ou bem, né? Então, a aposta toda o grande objetivo do Palácio do Planalto é derrotar o maior número possível de candidatos dessa linha bolsonarista raiz. E parece, assim, as chances são grandes de que isso aconteça em algumas cidades importantes, né? Vamos ver, domingo às 7 horas da noite, 7 não, um pouco mais, né? Umas 9 horas da noite a gente vai saber ao certo essa conta aí, onde ela terminou. Mas existe muito otimismo aqui em Brasília, né, no Palácio do Planalto, de que algumas apostas que foram feitas realmente acabem se tornando realidade e se promova essa derrota desse bolsonarismo escandaloso aí, insuportável. A gente vai falar desse assunto na sequência, né? Fazer esse balanço, eu já estou vendo o Jairo aqui se programando para entrar aqui com a gente no estúdio, porque a gente tem, eu vou só dar uma repassada, relembrar, o Engler em Belo Horizonte, o Brunini em Cuiabá, que é outro nessa mesma linha. Em Belém do Pará, o candidato é o delegado Mauro, ele não é assim desses de internet, mas é um bolsonarista extrema-direita, defensor de armas e tudo. Então também é um bolsonarismo raiz que seria derrotado. Nossa, escandaloso, Rodrigo. Mauro, né? Você tem que ver ele abrindo a boca na Câmara dos Deputados. É insuportável. Né? Então, insuportável. E deve ser derrotado por um candidato do MDB ligado à família Barbalho. Então é isso. A essa altura, o Palácio do Planalto vai contabilizando como positivos esses resultados de derrotar o bolsonarismo, mesmo que seja com candidatos
moderados, com gente que não seja propriamente lulista, etc. Né? Como foi no Rio, com Eduardo Paes derrotando o Ramagem logo no primeiro turno. Né? Mas nós vamos falar disso na sequência. Existe aqui. muita esperança aí com essa candidata de Natal, né? Natália Bonavides, porque muita coisa está acontecendo nesses últimos dias. Hoje teve uma liminar da Justiça mandando que o município pare, né, o governo municipal pare de coagir funcionários para que votem no opositor dela, e também hoje foi ouvido uma testemunha, teve que depor, uma testemunha não, um suspeito de tentativa de promover ideias de assassinar a Natália, foi depor hoje na Polícia Civil e na Polícia Federal. Eu ouvi o áudio, tem um áudio dele num grupo de Zap, dizendo como que ele sabia contratar gente para levá-la para um canavial e acabar com ela. É nesse nível. Então, por conta disso e por conta de fake news que é promovido, tem uma fake news dizendo que ela apoia roubo de celular, gente. Olha o nível, é a mamadeira de piroca lá de Natal, entendeu? E por conta disso, ela ganhou mais tempo de propaganda eleitoral que ela vai usar agora. Então, a gente não sabe, mas pode acontecer alguma coisa aí ainda. Vamos ver. É isso, Elô. Fica aí, porque chegou o momento da gente dar uma olhadinha juntos do agregador de pesquisas 2CL. Oi, Jairo. Boa noite. Oi, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberto, tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Prazer estar aqui novamente. Prazer. Ô, Jairo, hoje você não vai poder ir no telão, porque a Heloísa está de Brasília e ela entra aqui pelo telão, né? Perfeito, vamos lá, vamos lá. Mas Vamos os lá, mapas estarão aí, os mapas, né, os quadros que você traz pra gente, né? A gente faz aqui análise também de memória, não tem problema. Para quem ainda não conhece o Jairo é sócio-diretor da Quantilab. Jairo, vamos começar falando por São Paulo? Vamos Queria começar. saber o que você achou aí, como é que você avalia essa última pesquisa? Saíram algumas pesquisas essa semana, né, mostrando aí uma diferença que variou entre 9 na Quest e 14 pontos no Datafolha, mostrando que afunilou um pouquinho, né? A disputa está mais afunilada. A gente observa que o Datafolha, desde o começo do segundo turno, está com um percentual de diferença maior entre Boulos e o Nunes, e agora, mesmo assim, já está diminuindo aí, está já aproximando um pouco da média das pesquisas, que está em torno de 13 pontos. Então, uma disputa que vai acirrada. Dizem as más línguas, as boas línguas, que no tracking aí interno de alguns partidos está dando 6 pontos. Mas a gente não pode mostrar o tracking, porque o tracking, né, não é registrado. Não é registrado, mas o tracking não é feito para enganar ninguém, porque é feito para o partido entender o que está acontecendo. Exatamente. Então, eu vi esse tracking e mostra realmente essa tendência de afunilamento está lá no tracking também. Exatamente. Então, uma distância se encurtando. Não sei se vai dar tempo, né? Não sei se dá tempo, mas mostra que a eleição ainda está um pouco aberta e qualquer deslize aí pode mudar o jogo. A gente já viu eleições que ocorreram isso, né? Não é fácil, mas também não é impossível. Tudo pode acontecer, ainda mais com a sexta-feira que teremos amanhã, né? Exatamente. Com 2 confrontos ali durante o dia importante, a prévia, né? Das eleições. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha no nosso agregador para a gente ver os resultados, né, de diferentes pesquisas eleitorais. Nas capitais em que vão acontecer o segundo turno, vamos dar uma olhadinha nos candidatos onde lideram Jair Bolsonaro e onde lideram Lula. Vamos dar uma olhadinha nessa arte. Olha só, Jairo. Nós temos aí, né, os resultados por capital, onde é azul, a gente tem uma liderança do candidato apoiado pelo Bolsonaro na média das pesquisas, né? O agregador, ele pega essa média. Onde é verde significa que não é nenhum dos dois, é um candidato que não é apoiado por nenhum dos dois, pelo menos não estava sendo apoiado nem pelo Lula nem pelo Bolsonaro no primeiro turno. Obviamente que no segundo turno tem dinâmicas diferentes, mas para manter o critério a gente está colocando essa coloração verde para quem não era apoiado pelo Lula no primeiro turno. No caso, por exemplo, o Fuad, em Belo Horizonte, né, que era um candidato mais independente do Lula e do Bolsonaro. E em vermelho ali o candidato apoiado pelo Lula.
E em roxinho tem um empate aí técnico entre as duas candidaturas. Em Fortaleza, empate técnico, né? Que é o roxo ali em cima, não é? Exatamente. André Fernandes. André Fernandes e o Evandro Leitão. Mas já uma pesquisa já está dando o Evandro Leitão na frente. Então, pode ser que a gente tenha aí realmente essa possibilidade de chegada nos próximos dias aí do Evandro Leitão na liderança e o da surpresa lá em Cuiabá, com o Lúdio liderando então, na última pesquisa aí, mostrando uma possível virada aí no segundo turno do Lúdio. Na terra do agro, hein? A terra do agro. Podemos colocar o mapa de novo, por favor, na tela? Eu queria só entender melhor isso, porque eu vi várias pesquisas em Cuiabá, então Mato Grosso está pintadinho de vermelho. Exatamente. Cuiabá a gente tem o Abílio Brunini, bolsonarista, raiz, enfim, faz a pronta de tudo lá no Congresso, do PL, né? Contra o candidato PT, que também é o que acontece em Fortaleza. Um candidato do PL contra o candidato do PT. Agora, eu vi algumas pesquisas com o Brunini na frente. Você citou uma pesquisa em que o Lúdio Cabral, do PT, em Cuiabá, aparece já na frente, é isso? É que o agregador, ele pega essa tendência, né? Ele vai pegando as médias, já estavam empatados na última semana, e aí tem um peso dessa última pesquisa que acaba levando aí a mostrar uma liderança do Lúdio agora nessa última tomada do agregador que a gente teve, que foi no dia de hoje, né? Se confirmar, seria a grande surpresa dessa eleição, a vitória do PT na terra do agro, não é, Heloísa, também? Não sei se você quer comentar essa situação ali em Cuiabá. Não, seria uma grande surpresa e seria super importante, né? Agora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala na terra do agro, para a gente não tratar o agro como uma maçaroca só. Sim, né? sim. Tem aquele agro que tentou dar golpe de Estado e tem o agro que se beneficia e muito dos programas do governo, dos governos do PT, Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, não vamos esquecer que o agro sempre foi venda de commodities, sempre foi carro-chefe de vários anos de governo. Infelizmente, a gente desindustrializou nesse país e esse é o negócio que está liderando, né, a produção de exportações, de PIB, etc. Então, assim, tem esse agro que entende isso muito bem. E tem o agro golpista, né? Então, se você fortalecer esse agro aí que tem tutano, pode ser melhor para o país, né? E aí, depois, as outras brigas que vêm depois são depois. Mas tirar esse povo da jogada é importante, né? A gente ontem lembrou, mas para quem não assistiu ontem, que a vice do Lúdio Cabral é filha do ministro Fávaro da Agricultura. Então, a filha do Fávaro, que é do agro, que é um empresário, que é ministro do Lula, é a candidata a vice do Lúdio Cabral em Cuiabá, né? E tem uma coisa da dinâmica da eleição municipal que foge muito dessa polarização política, né? As pessoas estão, querendo ou não, estão muito mais olhando para a imagem dos candidatos, aquilo que eles podem oferecer, aquilo que eles já ofereceram, como eles estão lidando com os problemas da cidade, do que propriamente se ele está do lado do Bolsonaro, se está do lado do Lula. Essa questão ideológica não é que não importe, mas ela tem um peso menor na eleição municipal, sobretudo porque é uma eleição descolada da eleição presidencial. Né? Você tem 2 anos depois e 2 anos antes a eleição para prefeito, então ela acaba no tempo ali tendo uma anacronia que acaba importando bastante para definir ali como os eleitores vão votar. E a questão da imagem do candidato e da avaliação dos governantes é muito mais relevante nesse sentido. Olha, esse ano teve o maior Agora, índice Lula de... e Bolsonaro fizeram uma forcinha para manter essa polarização nesse ano eleitoral, né? Assim, tanto Lula quanto Bolsonaro. E até onde a gente está vendo, em alguns lugares, o Lula ajudou muito mais e o Bolsonaro até atrapalhou, né? Então, isso também é um dado interessante, como o caso de Cuiabá. Sim. Bastou ele ir lá pro Brunini derreter nas pesquisas. O Bolsonaro atrapalhou. Mais do que o Lula ajudar, o Bolsonaro atrapalhou. Pois é. Mas a Roberta falar de um outro dado, Eu ia não é? falar, mas vamos lembrar também que tem gente fugindo da polarização, né? O caso do Amazonas e também de Tocantins. Então, assim, tem um outro olhar ali, uma via que também precisa ser considerada, né? É isso. E vamos lembrar também, que depois a gente tem dados sobre isso, que a gente tem esse ano uma taxa recorde de reeleição de prefeitos, né? Desde quando foi implantado o sistema de reeleição de prefeitos, é justamente sobre isso,
que foi em 2000, né? Quem se elegeu em 96 pôde se reeleger em 2000. Desde então, esse é o maior índice de reeleição, e de longe, assim, de sobra, né? Estava ali na casa dos 60, 60 e pouco. Em 2016, a gente teve uma queda para 49%. A gente estava aí no auge do golpismo, né? do golpismo, etc. Tem muita Lava perda Jato. aí da Lava Jato, tem muita perda em relação ao PT. Depois, em 2020, a gente recupera esse patamar histórico. E agora a gente tem esse patamar aí de 81%. Impressionante esse número, né? É impressionante. 81% Eu acho que tem uma coisa que mudou muito de 2020 para 2024, né, gente? Que é o volume de dinheiro que o Congresso passou a ter o direito de distribuir a seu bel prazer. Então, fortalecendo as campanhas desses prefeitos, né? Sim, então, sim. isso assim, participou de forma muito decisiva nesse volume de reeleições, né? E não à toa que a maior parte das prefeituras sendo dominadas pelo Centrão, que são aqueles que mais se beneficiam das chamadas emendas PIX, né? Que você não tem controle, você não tem transparência, você envia para as prefeituras que você quer, sem nenhum tipo de projeto estipulado, enfim. Isso fortaleceu muito realmente as prefeituras. Tanto que das 118, teve um levantamento da Folha sobre isso, das 118 prefeituras que mais receberam emendas PIX, em 113, em 114, o prefeito se reelegeu. Então, é um dado que mostra essa força realmente dessa distribuição do orçamento, que deveria estar na mão da União e está cada vez mais na mão dos municípios via o Congresso. A gente pode questionar o quanto que isso é benéfico ou não para a nossa democracia. Posso aproveitar a presença do Jair e fazer, véspera de rodada de futebol, o pessoal pergunta para o comentarista palpite para o jogo. Então, eu posso fazer uns palpites aqui para você? Pode. Então, vamos lá. Não é difícil ser... Cuiabá, assim, domingo o que dá? Cuiabá, Lúdio Cabral ou Brunini? Olha, pelo andar da toada, aí eu acho que pode ser o Lúdio mesmo que vai vencer a eleição. Lúdio Cabral. As pesquisas, pelo menos, estão apontando essa possibilidade mais concreta hoje, né? Em Fortaleza... É palpite, hein, Jairo? Palpite. Peraí, vamos fazer. Não vou ficar em cima do muro. Não, vamos lá. Fortaleza, que é o mais difícil, eu acho. André Fernandes ou Evandro Leitão? Evandro Leitão parece que leva também. Cravou Evandro Leitão, cravou o Lúdio Cabral. Natal. Natal, eu acho que não vai ser a Natália. Vai ganhar o candidato do União Brasil. Vai ser como é o nome dele? É o... Paulinho, não? Paulinho do União Freire. Paulinho Freire do União Brasil. São Paulo. Eu vou discordar de você, hein? Vou deixar meu palpite aqui que leva a Natália. Natal? A gente tinha que perguntar para a Heloísa também, peraí. Então, Natal você disse que ganha o Paulinho Freire. Não, das pesquisas quem faz. Rodada de chute, palpite, aqui é né? aposta. Não, mas é palpite. Depois a gente, na segunda, vê quem retoma. Palpite, eu fico com a Natália, eu acho que vai dar Natália. Não custa nada, é palpite, né? É palpite. São Paulo. São Paulo, eu acho que vai dar Nunes. Ricardo Nunes. Vai ser mais apertado que as pesquisas estão mostrando, eu acho, mas acho que o Nunes tem mais chance. É claro que, né, tudo pode acontecer, mas meu palpite estruturalmente falando, está mais para o Nunes. Ajuda mais. Roberto, eu só dou esse palpite depois da sabatina do Marçal amanhã. Eu pensei que você ia fazer que nem alguns comentaristas de futebol também. Só dou meu palpite depois do jogo. Também pode ser, Não dá, né? Domingo à noite eu dou meu palpite. Isso é boa. Sei, eu tô botando fé na Natália, assim, viu, né? Jairo? Lá em Natal. Olha, espero estar errado. Em Sampa, eu realmente tô contigo. Apesar de que amanhã vai dizer muita coisa também. Vai ser, E Belo Horizonte? é uma armadilha, eu acho. Tá muito Belo claro. Horizonte, aí não lembrou. O Fuad eu já acho que já Fuad. levou. É onde vai ter... são viradas eleitorais, são raras, né? Não são tão comuns, digamos assim. Em 80% dos casos, quem chega no primeiro turno vence. Por isso que não é tão difícil dar um palpite agora no segundo turno, né? Então, onde eu vejo que pode ter uma virada, justamente em Cuiabá e Fortaleza, em Belo Horizonte e Fortaleza. Eu acho que esses são os lugares... Se acontecer isso que o Jair está falando, o bolsonarismo raiz vai sair derrotado, né? Os candidatos mais importantes do Bolsonaro aí, se confirmar isso que a gente está desenhando aqui. Mas de forma geral, acho que a polarização sai um pouco derrotada e o centrão sai fortalecido e dando as cartas nos próximos anos
sobretudo cada vez mais, o Congresso cada vez mais forte para fazer achaques em relação ao Executivo, para fazer, enfim, toda a dinâmica do Congresso ser muito mais agora fortalecido no Congresso, né? E, diferentemente no passado, e eu acho que tem muito a ver com a fraqueza que o Bolsonaro teve enquanto presidente. Ele deu muita força para o Congresso para poder sobreviver, e essa força está se mantendo no tempo, e agora, cada vez mais, o Congresso está querendo, ambiciona agora até tirar a força do Poder Judiciário, por exemplo, né? Com medidas para poder diminuir essa influência, que também é grande. O Poder Judiciário, às vezes, extrapola os seus limites constitucionais, eu pelo menos vejo isso em vários casos. Mas, de qualquer forma, eu vejo o Centrão muito mais fortalecido do que a polarização nesse contexto. Não que a polarização não vai ser importante para 2026, mas o Congresso sai aí realmente com uma força extraordinária. Verdade. Jairo, obrigada, viu? Valeu, eu que agradeço. Obrigada pelos palpites e pela análise. Rapaziada, aqui a gente não fica em cima do muro. Tudo anotadinho aqui, hein, Jairo? A gente vai conferir. Não tem coluna do meio aqui. Não tem como, empate não existe. Não. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, obrigado. Até a próxima. Bom voto para todos. Valeu. Obrigada, Jairo. Também lembrei de Niterói, né, Rodrigo? Niterói. Ali, Carlos Jordi, que está em segundo lugar. Lá o Rodrigo Neves é favorito. Está liderando. Então, Rodrigo Neves do PDT. Precisamos, de fato, fazer esse combate à extrema-direita. Não, o Rodrigo Neves deve ganhar em Niterói. Possível, exatamente. Vamos chamar a nossa colega Juliana Dalpiva para repercutir um pouquinho mais as eleições. Oi, Ju! Boa noite para você, querida. Você andou apurando por aí as estratégias de Ricardo Nunes para o debate na Globo contra Guilherme Boulos. Confere? Boa noite. Confere, Robs. Boa noite. Boa noite para o Rodrigo, para a Elô, para a nossa comunidade. Eu acho assim que é uma reta final que muito depende do Boulos tentar fazer alguma coisa para mexer com um jogo que está bem adiantado e já jogado em vários aspectos. É uma distância muito grande, é muito difícil de imaginar uma virada, impossível nada é em política, mas, ao mesmo tempo, por tudo que a gente que acompanha tantos anos eleições, sabe que é uma distância muito grande. Então, ele precisa de um ato novo, né? Então, é o Boulos que tem que se mexer, e é meio que nesse o raciocínio da campanha do Nunes. Então, por exemplo, até existe uma certa irritação lá, ali no bastidor, sobre como está ocorrendo essa preparação para o debate amanhã, que é basicamente não se preparar. Eles vão para um jogo, fazendo aqui, eu gosto de brincar com futebol, né? Mas é aquele famoso vamos segurar o jogo, né? Tá ganhando e vai jogar ali bola para fora, perder tempo. Tudo que puder fazer para enrolar, vai enrolar, arrastar. Então, não tem muito uma estratégia de ir para o debate da Globo para criar nenhuma situação para cima do Boulos. Ele vai manter o que ele já vem fazendo nos últimos debates, nos últimos confrontos que eles tiveram, né, ao longo, desde o primeiro turno. Não tem nenhuma grande estratégia de ir para um combate, né, para uma grande discussão. Ele vai ali ficar no modo defesa, sem grandes surpresas, pelo menos é o que estava sendo conversado até agora à noite. E está esperando para ver, na verdade, o que vai acontecer em torno da tal entrevista sabatina do Boulos com o Pablo Marçal, para ver se o próprio Boulos acaba se enrolando e gerando alguma situação que ele possa aproveitar. O Nunes está ali numa posição confortável, de ter uma vantagem muito longa, até a expressão que eu ouvi de alguém ali da campanha, que é assim, aí não na linguagem do futebol, mas numa linguagem da Fórmula 1, de uma corrida, como se estivesse simplesmente correndo para a bandeirada, entendeu? Foi essa a expressão que eu ouvi. Então, eles consideram já a vitória, né, como certa e vão jogar com o regulamento debaixo do braço, vamos dizer assim. Então, afastaram ali as pessoas que estavam preparando o Nunes nos momentos mais tensos, né, do primeiro turno. Hoje, basicamente, quem está preparando o Nunes no básico é o marqueteiro dele, o Duda Lima, sem grandes treinos, preparações, estratégias.
a menos que alguma coisa aconteça daqui até amanhã, nessas próximas 24 horas, e que gere uma situação que ele possa aproveitar. Mas fora isso, há uma tranquilidade, sabe? Que é uma coisa que no primeiro turno, quando a situação era realmente crítica, e eles próprios, na véspera da eleição do primeiro turno, chegaram a desmobilizar todo mundo, acharam que iam perder. Então, assim, agora já tá assim, já tá tendo assim, uma certa briga interna, né? Sobre quem vai ganhar poder depois que terminar a eleição. Não há muito um medo de derrota. Essa é a expectativa em torno da campanha do Nunes. Eu ia justamente te perguntar sobre isso, né? O Bolsonaro veio a São Paulo, você acompanhou, né? Todos nós acompanhamos, ocupou aqui espaço. Tem gente dizendo que o bolsonarismo, o PL, né, gostaria de ter a Secretaria de Educação em São Paulo para fazer essa batalha cultural, como eles dizem, para ter também o orçamento de uma secretaria tão importante. Você acredita que o Ricardo Nunes, o MDB, essa turma que já estava com ele aí desde o começo, vai ceder espaço para o bolsonarismo na prefeitura se o Ricardo Nunes for eleito? O que você tem em relação a isso? Você falou já tem disputa no poder. O Bolsonaro vai ficar com um pedaço da prefeitura ou não? Rodrigo, é ótima a sua pergunta, porque é essa disputa que está em jogo, né? O Bolsonaro, embora não tenha entrado com tudo na campanha do Nunes, e essa foi uma briga gigantesca ao longo da campanha, desde antes, né? Desde o ano passado, quando estava se discutindo o apoio do PL ao Nunes. Então, assim, tem uma mágoa, né? O Nunes carrega o Bolsonaro sem muita vontade de ter o Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Agora, existe gratidão à figura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também tem uma outra pessoa, que é o Fábio Van Garten, que esse sim, do núcleo próximo ao Bolsonaro, é a pessoa que mais esteve presente na campanha do Nunes. Então, são essas pessoas que avalio eu, que terão voz de pedir alguma coisa ao Nunes e de pensar governo e de pensar apoio político daqui para 2026. Eles dois capitalizam a vitória, no caso, né, do Nunes concretizar essa vitória, que é o que as pesquisas apontam. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, no que a gente está vendo até agora, tendo a achar que o Nunes vai meio que dizer ganhei apesar de você, né? Porque você estava lá flertando com o Pablo Marçal, você falou que o Ricardo Salles ia ser seu candidato. Então, mas ao mesmo tempo tem aquilo, né? O PL sem o Bolsonaro é outro partido, é outro apoio. Então não tem muito como não entregar nada, não participar de nada, não ouvir o Bolsonaro para nada. O próprio vice do Nunes, né, é uma escolha do Bolsonaro. Então, assim, ao mesmo tempo em que não tem lá muita barganha, ele de algum jeito também estará presente. Agora, eu estou citando o Tarcísio e o Van Garten porque eu acho que quem vai ter mais voz ali são eles dois. Perfeito. Juliana, você acha que... Posso fazer mais uma perguntinha? Claro, vai lá, Elô. Ju, a gente está vendo aí que Tarcísio será o grande vencedor dessa eleição se o Nunes for eleito, né? Você vê o Tarcísio daí para frente, devagarinho, se afastando do Bolsonaro? Ou você acha que ele vai continuar carregando o Bolsonaro debaixo da asa aí por muito mais tempo? Elô, ele não vai ter essa audácia, sabe por quê? Porque ele já viu o que aconteceu com os outros, os demais. Quem usou o Bolsonaro para ganhar a eleição, que é isso, né? Acho que a gente até vai falar sobre as declarações do Valdemar, a ideia do poste, né, e tal. Então, Dória, que foi eleito na esteira de... Nem era, assim, um super apoio do Bolsonaro, mas usou o nome do Bolsonaro em 2018 para ganhar a eleição em São Paulo, que foi duríssima, né? Contra o Márcio França. Aí, os outros candidatos também. Joyce, aí pensando não só no executivo, mas no legislativo também. Todo mundo que se colou no Bolsonaro e depois, adeus, não tem nada com isso? Não, Bolsonaro, vou virar crítico do Bolsonaro, acabou sozinho no meio da rua, né? Então, eu tendo a achar que essa lição está aprendida,
e que vamos dizer, os próximos movimentos do Tarcísio terão essa análise. Para ele, hoje, pensar uma reeleição ao governo de São Paulo é muito mais factível, e aí não tem um incômodo, vamos dizer assim, ele se lançar contra o Bolsonaro, ou um candidato da família Bolsonaro, ou contra a família, ele não terá esse apoio e pode não conseguir nada adiante. Ele só vai realmente ir adiante se ele tiver esse apoio. Sim. Agora, a família Bolsonaro não dá nenhuma indicação hoje, até a gente já falou um pouco sobre isso aqui essa semana no N1 na primeira edição, acho que foi na quarta-feira já sobre isso, de que a família tá aqui, tá de olho, tá em cima. Aquela declaração dele de, como é que é? O candidato é o Messias. O candidato sou eu. Então... Isso já é uma senha, inclusive isso eu ouvi de fontes, assim, isso é uma senha no sentido de, olha, calma aí, entendeu? Quem vai decidir sou eu. E ele também não abandonou a ideia da possibilidade de uma anistia, que é altamente improvável. Sim. Mas ele não quer decidir nada, ele não quer começar uma campanha já. O Bolsonaro ainda alimenta a ideia de que algum milagre vai acontecer, que ele vai poder concorrer. Mas o Tarcísio, claro, não é nem só o Tarcísio, o PL está de olho nisso, o Republicanos está de olho nisso, a centro-direita, a extrema-direita, sabe que campanha eleitoral não começa na véspera. Então tá todo mundo já pensando em 2026. O Tarcísio é um nome nesse campo? Mas não é o único e tem muita briga para acontecer daqui até lá. Você falou em PL, né? O Valdemar Costa Neto deu uma entrevista para a coluna da Letícia Casado, do UOL. E ele falou que negocia o projeto de anistia aos presos de 8 de janeiro com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O projeto inclui uma emenda que livraria Jair Bolsonaro da inelegibilidade. Tá vendo a conexão aí, ó? Olha só a convicção, gente, que Valdemar tem. Presta atenção, abre aspas. O Bolsonaro vai ser candidato. Ponto final, tá? Sabe por quê? Porque se prenderem o Bolsonaro, ele vai lançar de candidato um poste para presidente da República. Então ele está botando muita fé que sem Bolsonaro é muito pior. E é isso que ele está tentando vender, né, Ju? Mas isso não parece um pouco também uma estratégia, né? É uma estratégia. É jogo, claro. Político. Assim, é dizer, condene. Se quiserem condenar, condene, vai ser pior ainda, porque daí ele lança outro com papel de vítima e vai conseguir eleger um outro. Com o Lula não funcionou assim. A gente viu, né? O Lula estava preso e não conseguiu eleger o Haddad. Né? O quadro é muito mais complicado e tal. Bom, mas se o Bolsonaro for preso, também vai ser complicado para ele. Muda tudo, né? Então, essa ideia de que, se prenderem o Bolsonaro, ele elege até um poste, eu acho que é uma jogada e está dentro do pacote de tentar, de um lado, ameaçar ou sugerir que vai ser pior e, de outro, negociar a anistia, né? Nesse pacote. Com os votos de Pablo Marçal aqui em São Paulo, muita coisa mudou nessa visão de que sem Bolsonaro não existe nada, sabe? Eu acho que foi um indicativo importante aí para todo mundo ficar ligado, hein? E existe um incômodo muito grande com isso, Roberta. Com a ideia de que um candidato que não era apoiado pelo Bolsonaro, mas que defendia parte das ideias do Bolsonaro, conseguiu performar, quase lembrando o que ele fez em 2018, que era sem tempo de TV, sem grandes estruturas de campanha, e sem ter o apelo do Bolsonaro ou da própria família, e ainda assim fez essa campanha. Ele se passou por um candidato bolsonarista sem ter o apoio da família Bolsonaro e ainda assim conseguiu tudo aquilo. Isso aí ficou um recado. E acho que essa declaração do Valdemar, ela tem uma dose de arrogância que é não levar em consideração o fato de que o próprio Bolsonaro, como candidato, não como candidato, como cabo eleitoral, não foi essa... Vamos falar aqui como o pessoal brinca na rua. Não foi essa cocada toda. Não foi essa Coca-Cola toda, entendeu? A verdade é essa. E já não é de agora. Na campanha de 2020, ele também não foi bem apoiando, não de maneira generalizada, como aponta o iluminado e vamos votar em quem o Bolsonaro mandou. As disputas municipais têm questões locais, que em cada cidade a questão
o partido, quem é o candidato, quem está apoiando quem, a estrutura, a história. Então, assim, o Nunes sofreu muito no primeiro turno, e eu ouvi da campanha dele, falando assim, que ele está ganhando, de certa maneira, por WO, porque há um grande problema em torno de um preconceito com a figura do Boulos, das mentiras que foram contadas, com a própria... o ódio à esquerda, ao PT. Então, ainda assim, o Boulos faz uma campanha que, para um candidato que vem com a trajetória dele, né, que não é simples fazer essa militância do movimento sem teto. Isso carrega muito preconceito no Brasil. Essa discussão ela é uma discussão interditada, como é a da reforma agrária, como é dos direitos reprodutivos das mulheres, toda discussão que é difícil e é complexa. E aí é muito fácil taxar e acionar os preconceitos das ideias que as pessoas têm sobre isso sem exatamente saber do que elas estão falando. Então, eu ouvi, inclusive de alguém da campanha essa semana, sobre como as ideias bolsonaristas conseguem derrotar muitos candidatos à esquerda ainda pelo Brasil como um todo, muito mais do que o Bolsonaro. O que é um indicativo ainda maior disso que você estava falando, Roberta, sobre... não é bem assim, sabe? O Bolsonaro, dependendo, né, mantendo a inelegibilidade, o Bolsonaro escolhendo alguém para apoiar, não é assim. Quem vai ser essa pessoa? Essa pessoa tem popularidade, ela vai ser alguém que as pessoas vão se identificar. O Haddad, em 2018, embora tenha sido derrotado, ainda assim fez 46 milhões de votos com o Lula preso no segundo turno. Isso não é um feito pequeno. A derrota do PT naquela ocasião mostrou uma força do PT também, porque todos os outros candidatos adversários... O PSDB é o grande derrotado daquela eleição. Sim. O PSDB acabou depois daquela eleição. O Geraldo Alckmin vai se reinventar no PSB. Então, a gente tem que olhar para as... O Boulos, mantendo o que acontece nas pesquisas, sai derrotado, né? Mas ele não sai... ele não perde o que ele está construindo. Sim. O que vai acontecer nas próximas campanhas, se ele vai ser um nome para o Estado ou, de novo, para o município, não sei. O próprio Lula concorreu muitas vezes à presidência da República até convencer os brasileiros de que ele poderia ser presidente do Brasil, fazendo pactos com diferentes setores da sociedade. Política se constrói também com o tempo. E eu ouvi também, assim, para fechar essa coisa, o Ramagem, por exemplo, aqui no Rio. O Ramagem fez uma votação expressiva para um candidato que disputou o executivo pela primeira vez e a sua segunda eleição. Mas eu ouvi, de pessoas ali próximas a ele que, pensando daqui para a próxima eleição para o município, ou mesmo para o governo, ele não, tem gente na fila antes, ele não performou bem como candidato, ele não aconteceu como candidato ao executivo. Então, ele dificilmente vai voltar a disputar um cargo no executivo. Sim. Vai tentar uma reeleição para deputado, com certeza, mas sequer um nome para o Senado, por exemplo, no Rio de Janeiro, na próxima eleição. É isso aí. Eu acho que a gente tem também no Brasil, assim, o que a gente chama de bolsonarismo hoje, né? São ideias de direita que existem no Brasil há muitos anos. Estão aí, né? A gente teve essas ideias que apoiaram o golpe militar de 64, que já estavam lá. Então, o Bolsonaro só representou... Ele ativa, assim... né, Elô? Ele ativa essa memória que as pessoas têm e que é passada adiante sem nenhuma reflexão, necessariamente, sobre o que está sendo dito. Se é verdade, se não é. Tem mentiras que são históricas em torno do aborto, da reforma agrária, do movimento sem teto... E isso gera pânico, né? Não tinha uma pesquisa que a gente acabou de falar, acho que foi uma Quest da semana passada, sobre o medo que as pessoas tinham elas tinham mais medo de perder a casa do que ficar sem luz, né? Sim. Elas tinham, pelo menos, eu vou ter minha casa, mesmo que ela esteja sem luz. Como se fosse simplesmente isso, que o Boulos tivesse invadido um monte de residências de pessoas e tirado as pessoas de dentro. Essa imagem, ela é muito forte ainda. E é um recado para a esquerda também, sobre como lidar com essas mensagens. Como trabalhar com essa imagem. Retrabalhar, na verdade. Juliana Dalpiva, obrigada, viu?
Boa noite para você. Obrigado. Elô fica. Vamos falar de BRICS, Elô? Venezuela ficou mesmo fora da lista de países convidados para integrar o bloco. E uma fala do presidente russo, Vladimir Putin, ele deixou evidente que foi o Brasil que barrou esse convite. Putin disse que discorda do posicionamento do governo brasileiro, mas respeita a decisão da equipe de Lula e espera que os dois países voltem a se entender. Vamos ver. У нас позиции не совпадают с Бразилией по вопросу Венесуэлы. Я говорю об этом открыто. Мы говорили об этом по телефону позавчера с президентом Бразилии, с которым у меня очень добрые, я считаю, дружеские отношения. Значит, Венесуэла борется за свою независимость, за свой суверенитет, но очень рассчитываю на то, что Бразилия и Венесуэла в ходе двухсторонней дискуссии разберутся в двусторонних отношениях. Я знаю президента Лулу как очень порядочного, честного человека и уверен, что он именно с таких позиций, с позиции объективного характера будет подходить и к этой ситуации. Pois é, Elô, ele explicitou, né? Ele até falou, o Putin, não é tão comum isso, hein, em encontros diplomáticos, ele deixou explícito que a Venezuela não entra por causa do Brasil, né? Exatamente. Então, assim, acho que isso deixa claro duas coisas ao mesmo tempo, né? Primeiro que houve um racha dentro dos BRICS com relação à possível aproximação da Venezuela do grupo. E o outro é que o Brasil, como eles dizem, né, flexionou seus músculos, usou seu peso político dentro do grupo e foi respeitado, o que é bastante curioso também. Então, assim, tanto Rússia quanto China acharam melhor não criar um tremendo maremoto por conta disso e falaram, não, então tá bom, vamos, por enquanto, respeitar a opinião do Brasil. Eu me lembrei, quando eu vi isso, quando eu estava na China, em agosto, o diplomata chinês me chamou num canto para me perguntar, vem cá, me explica aí essa história do Brasil com a Venezuela. Por que o Brasil não reconheceu a vitória da do Maduro na Venezuela? Eles não estavam acreditando, porque eu acho que sim, de certa forma, diferiu um bocado do comportamento tradicional do Brasil de não interferir em assuntos de outros países. E eu acho que ficou uma coisa assim mal resolvida. Então, ele não estava entendendo, porque a China reconheceu imediatamente o resultado da eleição. E isso criou ali uma situação difícil. Mas o Brasil não queria e realmente não aconteceu. E aí o Brasil apostou na inclusão de Cuba, que aí acho que não tinha nenhuma discordância, né? Todo mundo concordava que era um bom momento para trazer Cuba mais próximo desse grupo, que é um grupo que está fazendo frente à hegemonia dos Estados Unidos. É isso que está em jogo, e é essa construção do mundo multipolar, que foi até destaque na fala do presidente Lula, né? Que é preciso construir esse mundo multipolar, que haja mais segurança, mais paz e outras coisas também, porque a declaração desse encontro de Kazan, ela será analisada e estudada durante muito tempo. Sim. E ela está chamando a atenção do mundo inteiro. Os bancos centrais do mundo inteiro estão de olho, como mostrou uma matéria hoje do jornal Financial Times, né? Então, é uma declaração de 43 páginas que tem 134 tópicos. Por isso que eu digo, vai demorar tempo para analisar tudo, que é muita coisa. Ô, Heloísa, né? rapidinho. Rapidinho, porque a Roberta quer trazer aqui também o posicionamento do Celso Amorim. Isso, posso só rapidinho, eu queria destacar uma coisa. Nos primeiros governos de Lula, havia uma unidade muito maior aqui na América Latina. E aí o Brasil, junto com Néstor Kirchner e a Cristina na Argentina, junto com o Chile, junto com outros países, a própria Venezuela, a Bolívia do Evo Morales, Equador, construíram a CELAC, construíram a Unasul. Então, houve essa possibilidade. Agora está rachado aqui a América do Sul, está rachada. A Argentina, né? Em outra linha, né? Então o Brasil apostando mais lá nos BRICS do que aqui, não tem unidade na América do Sul para fazer esse trabalho. Queria só chamar a atenção para isso, é um momento completamente diferente do que aquele que nós vivemos lá no começo do século XXI, e Cuba e Bolívia é o outro país que entra para os BRICS como membro observador. As escolhas
chanceladas pelo Brasil, Cuba e Bolívia. Só para deixar registrado também, Roberta. Oh, e é importante também, né? Principalmente para a China e para a Rússia, ter esse bloco grande, forte. Isso representa aliança, né? E claro que a gente tem que ficar de olho nisso aí, até para os interesses não se perderem um pouco aí no meio do caminho, viu, Rodrigo? E o assessor especial da Presidência da República, o Celso Amorim, ele se manifestou, né, sobre esse assunto, sobre Venezuela ter ficado fora. Ele disse que o posicionamento contrário do Brasil se dá por uma questão de quebra de confiança. Ele se refere, claro, às atas da eleição que foram prometidas, mas nunca foram entregues pelo governo de Nicolás Maduro. Vamos ver um trechinho da entrevista de Celso Amorim para o jornal O Globo. Tem um trechinho aí para a gente ver. Ó, ele diz o seguinte: até a esquerda erra ao comentar o assunto. A questão com a Venezuela, BRICS, não tem a ver com democracia, tem a ver com quebra de confiança. A quebra de confiança foi uma coisa grave. Nos disseram uma coisa e não foi feita. Não é um problema do regime político, é uma questão de quebra de confiança. Nós agimos de boa fé, mas a Venezuela quebrou-se a confiança. Mas com a Venezuela quebrou-se a confiança. É nessa tecla que ele bate bastante, porque ele foi, né? Ele estava lá, lembra, Heloísa? Né? Ele estava em Caracas, conversou, o Maduro chegou a dizer, o meu amigo Celso Amorim esteve aqui. O Maduro prometeu algo para o Celso Amorim, que era mostrar as tais das atas, que nunca apareceram, e o Celso Amorim e o Brasil se sentiram, entre aspas, enganados pelo governo da Venezuela. E houve aquele ataque também ao sistema eleitoral brasileiro por parte do governo do Maduro. Então, está a explicação aí do Celso Amorim. Tanto não é o regime político que o Brasil apoia a inclusão de Cuba, né, nos BRICS, Elô. Só mais uma coisinha, na fala de Maduro também durante o BRICS, ele falou de vários países amigos, né? Ele não citou o Brasil. O Maduro? Não citou o Brasil. Vai lá, Elô. Pois é, aí para mim ficou uma... Como ele falou, né, até a esquerda erra ao comentar, então eu vou abrir a licença aqui para eu errar bastante. Para mim ficou um gostinho de uma coisa pessoal. Ele nos traiu, ele me prometeu e ele não me entregou. Quando a gente está discutindo aqui a entrada de um país importantíssimo na América Latina, que produz muito petróleo, que está sob um cerco econômico há mais de uma década, então eu acho que eu não gostei do tom. Eu não acho que a gente está discutindo o Celso com o Maduro, o Lula com o Maduro. A gente está falando do Brasil, da Venezuela, dos BRICS, de um grupo que está discutindo uma nova maneira de se relacionar, de ter relações comerciais, de investir, como eles dizem, em alta tecnologia, em medicina, que são coisas que são necessárias para o sul global. Acho que o BRICS é um passo, e essa ampliação é um passo muito importante para todo o sul global, não é uma questão que é importante para a Rússia e para a China. Quando você olha para os investimentos que a China já fez na África, né, que são investimentos que deixam estruturas, portos, estradas, ferrovias, infraestrutura dentro do país, não vão lá simplesmente pegam um minério, pegam o petróleo e vão embora. Isso provocou uma mudança na maneira dos Estados Unidos fazerem negócios com a África. Então, os Estados Unidos começaram a propor negócios que são mais vantajosos para os governos, para os países da África. Então, existe uma proposta de mudança na maneira de olhar como os países se relacionam, trocam, se respeitam, promovem desenvolvimento uns dos outros, né? É uma proposta de visão diferente da relação que rompe com o imperialismo, com o colonialismo, com a ideia de subjugar um país que é menor, que tem menos condição de disputar, né? Por outro que tem toda a condição de disputar, e é nisso que eles estão apostando. E aí falam, claro, de criar um sistema alternativo para o SWIFT, que é o sistema de trocas, de compensações financeiras, né? Reduzir um pouco a dependência do dólar nas trocas comerciais. Ninguém está propondo eliminar o dólar nas trocas comerciais desses países, porque senão você vai ter que ter uma outra moeda de garantia. E a China não quer ser o país que vai ter essa moeda de garantia. Eu li um artigo muito bom de um economista chinês explicando isso, como que isso seria um peso e uma dificuldade para a economia chinesa, né, passar a ser essa moeda de garantia. Então, eles também não querem. Sim. Então, é uma outra lógica que está se propondo, né? Não é substituir uma hegemonia por outra, não é isso que está em jogo, né?
Tá certo, Elô, querida. Boa noite e obrigada por dividir aí todo o seu conhecimento, sua alegria, o seu sorriso aqui com a gente. O programa inteiro hoje com a gente, Heloísa. Aqui. Até domingo, Domingão. né, pessoal? Até domingo. Tá ansiosa para amanhã, mais. que eu sei. Valeu, Elô. Domingo estaremos juntos aqui. Você está na muito. cobertura, né, Elô? Você participa da cobertura. Com Estaremos certeza. juntos. Tá Com bom. certeza. E amanhã, meio-dia, estamos de olho, né? Tá bom. Vamos dar muita audiência para o Marçal amanhã. Imagine a Elô amanhã no N2. Segura, hein? Beijo, querida. Amanhã eu não tô no N2. Ah, Amanhã eu meu não tô no N2. Depois que você assistir Só ao de debate, manhã. eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Olha, beijo pra você, tá? Tchau, tchau, pessoal. Ó, a gente já falou aqui, mas eu vou reforçar, porque no dia 31 de outubro a gente vai ter um grande evento, uma grande estreia aqui no ICL, que é o documentário Conversas com Pepe Mujica. Para quem não sabe, Mujica foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015 e revolucionou a política da América Latina. Ele também ficou conhecido por implementar políticas progressistas, como a legalização da maconha e também o casamento homoafetivo no Uruguai, muito antes do Brasil, por exemplo. O documentário revela os bastidores da vida desse homem visionário e simples e chega ao Brasil com exclusividade do ICL. Muito bacana essa oportunidade. Não perca, mas eu vou rodar um trechinho só para te deixar na vontade. Yo no hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Es ideológica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, como en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosa, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad? Lembrando que essa estreia será dupla. O diretor do documentário também vai lançar um livro sobre essa experiência única. Então, Conversas com Pepe Mujica, as reflexões do personagem mais inspirador do nosso tempo sobre o futuro da humanidade. Vai ser no dia 31 de outubro, que é uma quinta-feira, aqui no ICL, às 8 horas da noite. Mas você sabe que precisa se inscrever, então corre lá no icln2.com.br. Não perca, pelo trechinho já deu para perceber que esse doc tá demais e a oportunidade é aqui no ICL, tá bom? Vamos nessa, Roberta, Rodrigo? valeu, Obrigada, obrigado. boa noite a você. E a gente segue amanhã e domingo vamos acompanhar ao vivo aqui a apuração e trazer esse mapa eleitoral do Brasil. Valeu. Isso, beijo comunidade. Domingo o bicho pega. É isso. Estaremos juntos. Tchau. Ele é uma das maiores lideranças humanistas do mundo. Aos 87 anos de idade, ele vive na sua chácara e inspira o mundo inteiro com entrevistas onde traz de volta valores que a gente parece ter esquecido nessa luta insana do capitalismo selvagem. A gente está falando de Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que agora é o tema de uma das obras mais sensíveis e bonitas já produzidas sobre a sua vida. O cineasta e autor Fabián Restivo escreveu esse livro, Conversas com Pepe Mujica, e gravou também um documentário que no dia 31 de outubro, com exclusividade, o ICL vai transmitir. Vamos assistir junto. Conversas com Pepe Mujica.